mudar um pouquinho a pauta e falar de direitos humanos. Né? O tema dos direitos humanos ele é muito presente no seu trabalho. Eu estava vendo algumas das suas principais reportagens, né? Tem coisas marcantes aí. Eu lembro uma também de maus tratos a pacientes psiquiátricos também, que foi muito famosa. Bom, a pauta dos direitos humanos, ela é ou ela deveria ser apartidária ou suprapartidária, especialmente sob a ótica do jornalismo, como você bem colocou na abertura da sua entrevista aqui. Eu, como conservador, né, esse é meu viés político, eu me coloco sempre em defesa das conquistas da humanidade. Por isso eu sou um entusiasta dos direitos humanos. E, consequentemente, das denúncias às violações de direitos humanos. Isso que você fala é muito importante, porque é possível você ser conservador e, ao mesmo tempo, defender os direitos humanos. Muita gente pensa que são elementos antagônicos, e não são. Na verdade, você colocou muito bem. Na verdade, na origem, né, os direitos e liberdades individuais, né, as garantias fundamentais, elas vêm justamente do liberalismo clássico e do conservadorismo. A esquerda se apossou desse discurso, dessa retórica, olha, né? E criou uma confusão na avaliação das pessoas. Essa era exatamente a minha pergunta, porque é o seguinte, a pauta dos direitos humanos, até a expressão, ela foi capturada por uma narrativa política, ela foi ressignificada e até partidarizada. Eu queria saber como que você enxerga esse fenômeno e o que a gente pode fazer para tirar esse estigma da defesa dos direitos humanos para a gente avançar a agenda, que é o que importa, né? Primeiro, mostrar o que você colocou aí o que você fez na sua introdução, que é muito bem feito. Direitos humanos não pertencem à esquerda ou não pertencem à direita. Pertencem a um direito generalizado da humanidade. Você não precisa ser à direita, você não precisa ser à esquerda para defender os direitos humanos, e esse é um desvio de raciocínio que aconteceu no Brasil, colocando-se a defesa de direitos humanos como algo inerente à esquerda, como só o Che Guevara e seus discípulos e suas viúvas podem defender direitos humanos. Não é assim. Então, eu acho que você precisa analisar o direito das pessoas sem partidarizar. Esse é o grande desafio, lutar para um jornalismo não partidarizado, porque senão a gente não evolui enquanto sociedade, a gente fica eternamente restrito a essa discussão maniqueísta, direita versus esquerda, quando na verdade a gente precisa discutir conduta, a gente precisa discutir costumes, a gente precisa discutir cultura do país, e isso não pertence à direita, não pertence à esquerda, pertence a uma sociedade democrática. Vamos dar um exemplo então de como se discute cultura a partir da política, num bom jornalismo como é o que você faz. Eu queria relembrar o caso PC Farias, porque por dado momento, aliás ainda hoje, você é muito famoso por procurar pessoas ou foragidas ou que não estão dispostas a dar entrevista para darem suas primeiras entrevistas. Como é que foi que você achou o PC Farias? E tem algo desse caso que você ainda não contou que você pretende contar? Sempre tem coisa para contar, né? Mas o interessante disso, Fefito, é que isso ficou famoso não porque você derrubou um presidente. Não porque eu procurei, mas porque quem deveria procurar não procurou. Essa é a questão, né? Por que quem deveria localizá-lo, por que quem deveria procurá-lo não o localizou e não o procurava de fato? Acho que o Paulo César Farias deu uma entrevista, fez uma conversa muito reveladora comigo. Ele falou que tinha uma mesada que ele pagava para setores, né? Não se pode generalizar. Aliás, nós estamos num momento de profunda competência da Polícia Federal, são outros momentos, houve uma renovação, é outra mentalidade. Mas naquele instante, se o Paulo César Farias estivesse na África, ele seria procurado na Europa. Se estivesse na Europa, ele seria procurado, enfim, aqui no Brasil. Havia uma mesada para que ele não fosse localizado. E o que eu fiz? Nós não temos a possibilidade, por exemplo, de quebrar sigilo telefônico, nós não interceptamos a correspondência, nós não podemos fazer isso. Mas nós procuramos as pessoas não para prendê-las. Isso nos dá uma pequena vantagem. Como é que você procura? Se o Fefito sumir aqui, amanhã não apareceu no Morning Show, cadê o Fefito? Sumiu. Como é que eu vou achar o Fefito? Pergunta pro Caio. Fefito, eu vou ter que fazer um mapeamento das pessoas com as quais você se relaciona. Sim. Fugir custa muito dinheiro. A pessoa gasta muito dinheiro para fugir. E mais cedo ou mais tarde, a sensação de impunidade faz com que as pessoas deixem rastros. As pessoas cometem erros. Se o fugitivo não cometer erros e tiver recursos financeiros, ele não será localizado. Mas, com o tempo, a sensação de segurança, a sensação de impunidade faz com que as pessoas cometam erros. E é com os erros que você as localiza. No caso do Paulo César Farias, eu vou tentar fazer uma pocket versão aqui, né? Porque se eu contar aqui, a gente
gente não faz outra coisa, a não ser falar como eu achei o PC Farias, mas foi cruzando, né? Cruzando os passos das pessoas que cuidavam das atividades, os passos das atividades dele na Europa, com uma denúncia que surgiu de uma moça que trabalhava numa imobiliária e que ninguém dava atenção para ela e que para mim fez sentido, porque era uma reforma feita em condições muito estranhas na Europa, a pessoa não podia aparecer, e eu descobri num determinado momento que a pessoa que estava pagando as despesas era a mesma pessoa que eu estava monitorando, ou seja, eu consegui cruzar informações. Você conseguiu mudar o rumo do país, você derrubou um presidente. Eu diria que eu dei a minha contribuição, que é o que a gente tem que fazer, né? A gente não pode dar assim uma avaliação tão prepotente. Eu acho que a gente deu uma contribuição para esse processo de democratização. O Brasil precisa disso, né? O Brasil precisa de uma imprensa atuante. Recentemente eu fui proibido, por exemplo, de entrevistar o Adélio, sob o ponto de vista não poderia prejudicar aí as investigações. O Brasil precisa de diferentes visões. Ele precisa tanto da visão da polícia, que muitas vezes faz um grande trabalho, mas o próprio trabalho da polícia pode e deve ser monitorado pela imprensa. Então, quando você tem a oportunidade de entrevistar o Adélio, você tem condições de saber se a investigação está sendo bem feita, se não está havendo um desvio de ótica. Eu acho que muitos argumentos são usados para cercear o nosso trabalho, cercear o fato de a gente poder investigar. Tem muita gente no Brasil que acredita que a imprensa não deve investigar. Entendeu? E justamente são as pessoas que mais deveriam ser investigadas. O caso simétrico, vou passar para a Paulinha, só para não perder, o caso simétrico aí é o ocorrido, o que você está falando é perfeitamente o que aconteceu no caso da investigação da morte da vereadora carioca Marielle Franco. Quer dizer, com muito claramente quadros da polícia infiltrados, a chamada banda podre de milicianos, desviando ali e atrapalhando as investigações. Jogando as pessoas para uma direção contrária. Né? Fala, Paulinha. Muitas pessoas que assistem, principalmente quando você entrevista essas personalidades polêmicas, elas se sentem representadas ali porque você não tem medo de fazer aquela pergunta, né? Você sabe qual é a principal característica? Quando eu entrevisto alguém da direita, a pessoa pensar que eu sou da esquerda. Quando eu entrevisto alguém da esquerda, pensar que eu sou da direita. Quando falam isso, quando eu entrevisto alguém da direita... É o maior elogio. Nossa, é o maior elogio. E as pessoas pensam que eu sou do... né? Porque essa é a nossa obrigação, Paulinha. De botar o dedo na ferida. Eu queria saber, como você estava falando um pouco de bastidores, como você faz para localizar uma pessoa. A gente sabe aqui, tem gente que vem aqui da entrevista e quer impor restrição. Olha, não quero que entre nesse assunto. Olha, aqui a gente não vai falar. Tem vezes que a gente consegue driblar aqui. Vai lá e bota esse dedo na ferida. Bem-vindo ao clube. É assim que você faz. Com certeza. Olha, eu sempre oriento a minha equipe. Algum caso clássico de alguém que quis isso é o que mais acontece, né? Não fala sobre isso, é o que mais acontece. Aí a gente convive com isso diariamente, né? Mas eu sempre digo para a minha equipe, jamais prometa o que você não pode cumprir. E sempre cumpra aquilo que você prometeu. Eu acho que tem um discurso que é muito importante, né? As pessoas só terão um discurso e só terão uma narrativa com alguma credibilidade se elas se mostrarem transparentes. Quando elas proíbem o interlocutor de falar de um determinado assunto, a transparência recebe um duro golpe. Fui entrevistar, por exemplo, o Ike Batista. O Ike Batista falou assim, Cabrini, eu não vou abrir minha casa, porque isso não é bacana, vai passar ostentação. Eu falei, tá bom, então você não quer mostrar a sua casa, mas peguei o meu smartphone e mostrei, tá aqui, o Jornal Nacional entrando com o Ministério Público na sua casa, mostrando todas as suas ostentações, os seus sinais de riqueza. Você prefere me receber na sua casa abrindo as portas para mim, ou você prefere essa imagem onde a sua casa foi praticamente invadida? O que é melhor para a sua credibilidade? É uma questão de argumentação, né? Vou mostrar, né? Com certeza. Às vezes você é obrigado a fazer isso. Mas eu digo o seguinte, então vamos combinar o seguinte, eu vou perguntar, você responde se você quiser. Mas eu, como jornalista, eu tenho a obrigação de perguntar. Eu acho que o argumento principal para se convencer alguém a falar é que todo ser humano, por pior que ele seja, tem o direito de mostrar o seu lado da história. Outro argumento, nós, no Conexão Repórter, não julgamos. Por pior que a pessoa seja, por piores os atos que ela tenha cometido, nós não vamos julgar essa pessoa. Nós vamos dar a ela a oportunidade de dar o seu lado da história. E isso vai envolver perguntas importantes. Mas é muito comum, no caso do Ike Batista, por exemplo, que eu estou vendo ali a imagem dele, ele achou que foi a melhor matéria jamais feita. E no começo ele tinha muito medo do que eu pudesse perguntar. Por quê? Porque ele sentiu que ele devia explicações. E que não se consegue transparência com censura. Ô Cabrini, você é um cara que literalmente esteve na linha de fronte aí, né? Cobrindo guerras, poderosos, criminosos. Já teve receio, medo de sofrer algum atentado, algum ataque? Já, com certeza. Alguma vez já aconteceu alguma intenção
Você percebeu? Olha, eu não sou um amante da adrenalina. Tem gente que acha que eu sou louco por adrenalina. Adrenalina pode viciar, diga-se de passagem, mas não é o meu caso. O que eu descobri, Edgar, é que o medo não me paralisa. Eu já vi pessoas que, tomadas pelo medo, não conseguem agir, não conseguem pensar. Eu notei, cobrindo guerra no Afeganistão, guerra no Iraque, investigando banda podre da polícia, investigando políticos corruptos, recebendo ameaça, recebendo intimidação, que em momentos como esse eu me concentro muito mais. Eu ganho em concentração e em discernimento para tomar boas atitudes. Mas você aprendeu a se preservar? Porque o caso do Tim Lopes, por exemplo, que é aquele jornalista da Globo que foi brutalmente assassinado, ele foi um paradigma na história do jornalismo brasileiro. Muita gente não imaginava que jornalistas estavam tão como alvo. Sem dúvida. Eu tive que aprender, com certeza. Eu acho que em outros momentos da minha carreira eu me arriscava muito mais, não havia lugar que eu não fosse, eu ia mesmo, eu não tinha medo de nada. Hoje eu descobri que eu tenho que fazer isso com um pouco mais de método. Por quê? Você se torna conhecido, se torna visado e você precisa de mais estratégia. Antes era mais romantismo ideológico, né, na ideologia do jornalismo, não na ideologia partidária, do que uma estratégia. Eu acho que os anos de profissão me ensinaram a ser mais estratégico, inclusive de saber quando é o momento certo de investigar algo, quando é o momento propício, quando existe a chamada janela de oportunidade para se fazer determinadas matérias. Porque muitas investigações a gente passa anos sem poder fazer, esperando uma oportunidade. Você fica ali observando, é como se fosse ali o jacaré, que está ali submerso, mas está com o olho, observando tudo, e aí surge um momento, você vai e faz a matéria. Eu acho que em momentos iniciais da minha carreira eu não tinha tanta noção disso, eu achava que eu poderia mudar o mundo com o jornalismo. Hoje eu me contento em mudar a esquina da minha casa, da minha comunidade, porque se você fizer coisas pequenas, você consegue coisas grandes. Então, eu me tornei mais pragmático, sem perder a minha motivação de provocar discussão, porque tem muita gente que acha que o bom jornalismo é fazer com que as pessoas pensem como você pensa. Eu acho que esse é o maior erro que um jornalista pode fazer. O dever do jornalista não é fazer com que as pessoas tenham as mesmas motivações que ele tem. É sim provocar discussão para que as pessoas munidas de melhores dados possam tomar as melhores decisões, mesmo que essas decisões sejam contrárias àquilo que você pensa eventualmente. Gênio!